Fala pessoal, tranquilo? Hoje a gente vai conversar sobre vários assuntos relacionados ao IBOV. Sexta-feira chegou e a pergunta selecionada foi em relação a isso. Então, o que é o Ibovespa, para que serve, quando foi criado, como é calculado, qual é a relação com o BOVA11, é igual, é a mesma coisa ou não é? O que significa ter uma carteira dolarizada e qual que é a relação em relação à nossa bolsa estar dolarizada ou não? E também a entender a dinâmica do Ibovespa em relação aos nossos investimentos. Será que quando o Ibovespa sobe, a sua carteira também sobe? Sim ou não? Me acompanha até o final que a gente vai responder todas essas perguntas. Na realidade, a pergunta que eu tinha feito lá no Instagram é em quais ativos, em quais ações as pessoas iriam investir. E eu recebi essa resposta falando que seria o BOVA11. Só para deixar claro aqui, primeira coisa, o BOVA11 não é uma ação, não é uma empresa. Na verdade, ele é um fundo. Ele representa ali um conjunto de ações. Beleza? Outro ponto importante é que o BAR se fala, e isso é muito interessante, a gente vai entender no final do vídeo o que isso realmente tem de significado. Ele não investe no mercado, então ele pouco olha para o IBOV, para o Ibovespa. Ele investe em empresas, em projetos, e isso faz toda a diferença. Para começar aqui, vamos pegar alguns pontos importantes, alguns pontos chaves. O IBOV foi criado no dia 2 de janeiro de 68, quando a gente tinha no nosso país o Cruzeiro Novo, e foi estabelecido que uma composição de 17 empresas, elas iriam representar ali 100 pontos. E eles pegaram proporcional a 100 cruzeiros novos e corresponderam ali a 10 pontos. Tranquilo. Foi construída uma carteira teórica das principais ações do nosso país. Hoje, a ideia do IBOV é que ele represente para você o retorno total que você tem investindo nessas empresas, nessa carteira dessas empresas. E o que significa isso? O índice de retorno total. Ele vai buscar para você tudo que você ganhou enquanto acionista, seja na valorização da ação, proventos como dividendos e juros sobre capital próprio, aqueles momentos de subscrição ou bonificação e também, por que não, a recompra de ações que aumenta ali o seu patrimônio. Eu fiz um vídeo falando só sobre essas remunerações ao acionista. Eu vou deixar o card aqui em cima para que vocês possam entender com mais detalhes. Mas é basicamente isso. O IBOV ele recupera todo o seu retorno naquela empresa ou naquelas empresas. Então, resumidamente, ele é um índice que mostra todos os benefícios que você teve em relação a esse plantel, a essa seleção de empresas. Importantíssimo a gente falar aqui que não é um indicador de qualidade, ele é um indicador quantitativo. E por que isso? Um dos principais critérios para você entrar no IBOV é a quantidade de negociações que foram feitas, então o volume, tanto na quantidade de transações e também o volume financeiro, o quanto que isso vale numericamente em reais. E hoje, de acordo com as premissas que a gente vai falar um pouquinho mais para frente aqui nesse vídeo, ele traduz quase que 80% da nossa bolsa completa. A gente está falando de aproximadamente umas 400 ações em média, e hoje o IBOV ele tem mais de 80 ações. Então saiu ali de 17, foi para mais ou menos 80 atualmente, e a nossa bolsa deve estar ali por torno de umas 400 empresas. E como é que é feito esse controle dessas empresas? A cada 4 meses, de acordo com os critérios que eles estabeleceram, eles fazem um rebalanceamento. Então, é um balanceamento quadrimestral, sempre na segunda-feira de janeiro, maio e setembro. E atualmente, se a gente for pegar um cálculo que eu vou mostrar para vocês agora, quanto é que vale a bolsa sair de 1.100 pontos e para 1.011 pontos? Quanto é que o nosso valor de mercado dessa carteira, entre aspas, valorizou? Aproximadamente 33 milhões de reais. Mas como é que funciona isso? Aqui cabe um adendo antes de começar a explicar essa parte matemática, que é o seguinte: sempre trabalhe com fontes confiáveis. Eu vi muita, mas muita informação errada na internet falando sobre Ibovespa, que simplesmente um estava copiando do outro. Não, vai lá na fonte, vai no site da B13, tenta entender, lê ali o PDF, lê ali aquela informação fidedigna que está falando sobre a bolsa. Ou vai no site da RI, daquela empresa, e busca as informações. Não fica papagaiando muito por aí, não. Então, como é que eu cheguei nessa conta aqui dos 33 milhões de reais?
Eu peguei o Ibovespa, né, o valor que ele estava ali girando em torno do dia 30 de 8 de 2022, e a gente viu que ele estava valendo 110 mil pontos aproximadamente. Entrei no site da B3 e eles passam essa informação para a gente. Hoje o Ibov está valendo 3,7 trilhões de reais. Então, dividindo 3,7 trilhões por 110 mil pontos, a gente percebe que um ponto significa 33 mil reais. Atualmente, diante de toda a conjuntura que a gente tem no nosso país, câmbio, inflação, empresas, cotações, tudo isso aí fez com que aqueles 100 pontos base lá na década de 60, hoje esteja com essa relação, 1 ponto, 33 mil reais. Vezes 1.000, 1 ponto vezes 1.000, 1.000 pontos. 1.000 vezes 33 mil reais dá 33 milhões. Então a gente chega nessa regrinha de 3 aqui, e uma oscilação de 1.000 pontos para cima na Bolsa de Valores são 33 milhões de reais de valorização no nosso mercado enquanto Ibov como um todo. Tudo bem, Bruno, gostei disso aqui, dessa conta, maravilha, curiosidade. Mas como é que está distribuída, né, essa proporção das empresas? Se a gente pegar Vale, Petrobras, Itaú e Bradesco, isso aqui já representa mais de 25% do Ibov. É um peso muito grande. Então, se a Vale valorizar, significa que provavelmente, naquele dia, o Ibov também vai subir. Agora, se, por exemplo, CCR tem um peso de menos de 1%, valorizar não necessariamente vai significar que o Ibov vai subir. Deu para entender? Porque o peso é muito pequeno em relação a todo esse bolo. Mas se você tiver interesse em investir nessa carteira, e de novo, ela tem critérios técnicos, automáticos e do ponto de vista quantitativo, a gente não está avaliando a qualidade dessas empresas em termos de governança e outros quesitos mais, em termos de projetos e investimentos, você pode procurar na sua corretora o BOVA11. O BOVA11 simplesmente é um fundo que tenta replicar toda essa carteira que muda a cada 4 meses. Se você entrar no site da BlackRock, que é a empresa que tem esse produto financeiro, que é o BOVA11, a gente percebe que a correlação entre as oscilações do índice Ibovespa, que é a linha azul, ela é praticamente idêntica às oscilações do BOVA11. Então, se, por exemplo, nesse intervalo aqui que eu coloquei no gráfico, teve uma desvalorização de 6,19% do nosso índice de referência, que é o Ibov, certo? O BOVA11, ele também desvalorizou 5,88%, muito próximo do que efetivamente aconteceu. Isso aqui é só para mostrar o grau de correlação em relação ao que representa o Ibovespa no nosso país. Se você tiver interesse, pode investir diretamente neles e ficar despreocupado. Esse slide aqui não é para a gente ficar lendo de jeito nenhum, mas eu só queria deixar claro para vocês que existe uma série de critérios, né? Por exemplo, para uma empresa entrar no Ibov, ela não pode ser uma penny stock. O que é penny stock? É o nosso caso atualmente da Oi, que vale menos de R$1. Uma empresa que esteja cotada abaixo de R$1 não pode fazer parte do Ibovespa. E existem critérios de inclusão e de exclusão também. Então, entender que está tudo bem sistematizado. Se você quiser pesquisar esse manual, é só clicar ali no Google e colocar manual Ibovespa B3 que você vai poder baixar esse PDF. Beleza? É basicamente isso. Mas muita gente conversa por aí sobre a tal da carteira brasileira dolarizada. Por que é importante a gente saber quanto é que a nossa bolsa vale em dólares? Justamente porque grande parte do investimento que ocorre na nossa bolsa de valores é estrangeiro. E muitas vezes, devido ali ao descontrole ou à falta de correlação do nosso câmbio real e dólar, mesmo que a nossa bolsa suba muito, em termos de dólares, a nossa bolsa pode ficar estável ou pode até cair. Vou dar um exemplo para vocês aqui bem claro. A linha azul mostra o nosso histórico dos últimos 20 anos. Então, essa queda expressiva aqui por volta de 2008, né, que chamaram de marolinha, aquela crise que afetou o mundo inteiro, nós tivemos ali uma instabilidade muito importante em 2015, 2016, impeachment e outros quesitos mais. E tivemos também aqui um impacto muito forte devido à crise sanitária no fatídico dia 20 de março, se eu não me engano, um dia depois do aniversário
foi o ponto mais baixo em relação a essa crise de saúde que até hoje a gente está sofrendo alguns desdobramentos do que aconteceu. Então, a gente percebe que a nossa bolsa subiu e caiu ao longo desses últimos 20 anos, mas atualmente ali está na casa dos seus 110 mil pontos aproximadamente. Se você for olhar o nosso recorde máximo, nominalmente, numericamente falando, foi no dia 7 de 6 de 2021, quando a Bolsa de Valores atingiu 130 mil pontos. Bem alto. Perto do que está hoje, dá uma diferença de 20 mil pontos aproximadamente. Mas se a gente for olhar em dólares, toda essa trajetória aqui desse gráfico em dólares, é claro que vai depender do câmbio naquele momento. Se o dólar tiver R$ 3, vai ter um valor, se tiver 5, vai ser outro. Né? Ajustando todas essas correlações, a gente percebe que o nosso auge da Bolsa de Valores brasileira em dólares foi no dia 19 de 5 de 2008. Sim, já tem um bom tempo. E estava cotado ali aos equivalentes 44 mil dólares. Quanto é que está atualmente? Né? Quanto é que esteve, pelo menos ali, no nosso auge de 2021? Para você ter uma ideia, estava valendo 26 mil dólares. Mas por que isso, Bruno? Simplesmente porque o dólar estava muito mais caro nessa época. Então, eu coloquei esse slide aqui para a gente entender um pouquinho do porquê que as pessoas falam como é que a gente vai enxergar a nossa bolsa de valores em dólares. E por que que, de novo, é fundamental você entender que isso é relevante, mas talvez para você que seja brasileiro nem tanto. O investidor estrangeiro, ele vai olhar qual dessas linhas? A linha azul ou a linha pontilhada vermelha? A vermelha. Significa que se ele tivesse investido ali por volta de 2015, ele teria ficado mais ou menos no mesmo ganho. Porque a nossa moeda, ela desvalorizou e não conseguiu fazer com que em dólares a nossa bolsa subisse. Ficou lateralizado, como a gente fala. Mas se você for um investidor brasileiro que recebe e que consome em reais, você teve uma explosão aqui da bolsa. Ela subiu muito nesses últimos anos. Percebeu a diferença? Basicamente é isso, tá bom? Outro ponto muito importante que a gente fala aqui é sobre a dinâmica do IBOV, no caso pode ser representado pelo BOVA11, que você já entendeu a diferença entre os dois, e a nossa carteira pessoal. Muito provavelmente pode acontecer do Ibovespa subir e a sua carteira cair, ou até o contrário acontecer. Ou também pode o Ibovespa subir e a sua carteira também subir. Mas eu vou te explicar, calma, vamos lá. Olha só, na minha carteira, e eu peguei esse gráfico da plataforma do AGF, se você quiser experimentar por 30 dias, vou deixar o link aqui na descrição. A posição em relação ao Banco do Brasil representa mais de 53%. É uma posição muito grande. Então significa que se Banco do Brasil valorizar em um determinado dia, a minha carteira ela vai valorizar bastante, muito mesmo. Mas quando a gente olha para o peso de Banco do Brasil no IBOV, ele é muito pequeno, é em torno ali dos seus 3%. Então, qual carteira vai ter uma maior variação patrimonial? A minha, porque a minha exposição a essa ação é muito maior. Deu para entender? Agora, olha que curioso. Eu gosto muito de transmissão paulista, inclusive tem vídeos aqui no canal. Eu vou deixar para vocês aqui a avaliação do último trimestre que eu fiz em relação à transmissão paulista, TRPL4. E olha só, na minha carteira ela tem um peso de 3%. É relativamente pequeno, sem dúvida nenhuma, mas ela não está presente no IBOV. Significa que se essa ação disparar, valorizar muito, o Ibovespa não vai nem se mexer, porque não faz parte daquela carteira teórica. Agora, na minha carteira vai valorizar bastante, porque tem um peso ali bem significativo. Deu para entender um pouquinho? Muitas vezes você vai subir junto com o Ibovespa, muitas vezes você não vai subir, você vai cair, e muitas vezes vai ficar lateralizado. E é justamente por isso que muita gente, quando pergunta para o Barsi o que ele acha do mercado, se ele investe no mercado, ele faz questão de corrigir. E ele fala: eu não invisto no mercado, eu invisto em projetos, eu invisto em empresas. E é justamente isso que você tem que ficar preocupado. São as empresas que fazem parte da sua carteira ou que pelo menos estão no seu radar. O que acontece com Vale, Petrobras ou qualquer outra empresa que você não tenha interesse, pouco importa. É claro que a gente não precisa ser radical e ignorar e fechar os olhos, claro que não. Mas você tem que gastar o seu tempo com qualidade. Se você for estudar, estude alguma empresa que você tenha interesse.
alguma empresa que faça parte da sua carteira. Porque se você for acompanhar, por exemplo, todas as empresas que estão listadas na Bolsa de Valores e que fazem parte do Ibovespa, você vai ter que estudar mais de 80 empresas. É uma loucura. Não faz tanto sentido. Né? A gente começa a perder um pouco o controle. E isso cai também diretamente com aquele conceito de centralização, de diversificação da sua carteira com um certo critério. Se a gente for olhar aqui, novamente, a composição do Ibov, ela é uma carteira extremamente pulverizada. Imagina você acompanhar o desempenho de todas essas empresas, avaliar os projetos a cada 3 meses de todas as empresas. Você fica em função disso. É muito complicado. E sim, uma carteira de longo prazo focada em dividendos, dificilmente ela vai ter mais do que 10 ativos. A minha carteira atual, ela tem 7, sendo que IRB é uma posição extremamente de oportunidade. Então, empresas que eu estudo com muito carinho são 6. Se você quiser conversar comigo sobre Banco do Brasil, Vibra, Bradesco, Taesa, BB Seguridade ou Transmissão Paulista, eu fico horas falando sobre elas. E a pergunta que eu deixo para você é: você sabe em quais empresas você investe? Você conhece como ela ganha dinheiro? Você sabe quais são os riscos que ela está sujeita? Isso é muito importante. E sobre essas empresas aqui que estão na minha carteira, eu já fiz vários vídeos. Se você quiser entender um pouquinho mais sobre elas, entender como está o balanço mais recente, é só você dar uma pesquisada e colocar ali na playlist resultados do terceiro trimestre de 2022. Por hoje é só. Espero que vocês tenham um bom final de semana. Batemos 1000 inscritos. Esse domingo nós faremos a nossa primeira live, eu e o editor do canal, que é o Mike. Vamos responder aí aproximadamente 20 questões que a gente separou. E também, se você tiver alguma pergunta, a gente vai responder ali na hora para você. Beleza? Vai ser no domingo, às 19 horas aqui no canal. Eu vou publicar tanto no Instagram, para vocês poderem acompanhar também. E estão todos muito bem-vindos. Beleza? Até mais. Valeu!